Enquanto brasileiros ainda estão aos milhares brincando de marcha soldado, dando beijo de língua em pôster de Bolsonaro e afrontando a Constituição, o que interessa começa hoje, a transição de governo em pleno Palácio do Planalto. Dora, bom dia. Bom dia, Megali, Sheila, Carla, bom dia a todos. Pois é, o presidente, eu fiquei pensando, o presidente Jair Bolsonaro foi devagar, quase parando, né, na reação, e o Centrão foi rápido, a conversa começa hoje, tem aquela conversa da transição administrativa, que é essa reunião que vai acontecer no Palácio do Planalto, e tem a conversa que já começou, a conversa institucional com o Congresso, começou rapidamente, na verdade começou no dia da eleição, no dia final da eleição, quando Arthur Lira, presidente da Câmara, fez aquela manifestação de reconhecimento do resultado, telefonou para o presidente eleito, parabenizou, enfim, tudo como deve ser. E o que a gente tem agora são várias diferenças. Primeira diferença entre o clima, né, de 2018, quando o presidente Jair Bolsonaro assume naquele ambiente conflituoso com o Congresso. Em relação ao PT, a diferença do primeiro governo Lula é que aquele poderio do PT que entra mandando e desmandando, e de fato conseguiu eleger o presidente da Câmara, sem contestação, o primeiro presidente, João Paulo Cunha, mas agora a conversa é outra. Nessa conversa aí tem a pauta, né? O orçamento é a pauta, como é que vai fazer para encaixar os R$600 de auxílio, como é que vai fazer com teto de gastos, mas tem aí, né, no fundo dessa negociação do apoio centrão, o que é, digamos assim, o preço? É o apoio ao Arthur Lira para ele se reeleger como presidente da Câmara. E não está havendo resistências, dá para perceber que o PT chega dessa vez sem pretensão à hegemonia, ou seja, reconhecendo os dados da realidade, topando manter a influência dos parlamentares sobre o orçamento, mas, em contrapartida, exigindo maior transparência nessas emendas. Esse primeiro momento indica que essa abertura do diálogo traduz eu não digo facilidade, mas não vai haver, quando houve no primeiro turno, saiu aquela composição do Congresso mais à direita, vai ter dificuldade se o Lula foi eleito, não vai andar. Essa dificuldade parece que não vai haver. A gente mais ou menos falou disso, né, gente? Que o Centrão é aquela coisa, aí governo foi a favor. O Barão estava falando agora, né, da futura composição do Congresso americano. Lá, se o presidente perde a maioria, acabou. O bicho ele vira um pato manco pelos próximos 2 anos e fim de papo, não vai governar. Não existe lá um negócio chamado Big Center. Republicano de um lado, democrata de outro. É bipartidarismo, né? Na prática é bipartidarismo. Sim. Agora, aqui, o presidente nunca tem grande dificuldade para compor uma maioria, porque todo mundo tem sede de poder aqui. Uhum. Todo mundo adora um governo, né, aqui no Brasil. Então, a coisa acaba se acochambrando, né? Ontem, Arthur Lira, presidente da Câmara, Dora, deu uma sinalização nesse sentido, dizendo que vai ajudar na transição, só não quer que Lula interfira na eleição para o comando da casa. Inclusive, Arthur Lira busca a reeleição, né, no comando da casa. E como resposta, Arthur Lira teve do PT o seguinte: o governo não vai se meter nessa disputa. Palavra de ordem é diálogo do PT com deputados e senadores. Então, Arthur Lira, como disse Megali fora do ar, já mandou ver num oi sumido para o PT e para o Lula, né? Como é que vão ser essas negociações aí envolvendo o Congresso, hein, Dora? Na verdade, vou repetir, porque eu acabei de falar exatamente isso, que o Arthur Lira e o PT chegava diferente, sem pretensão de hegemonia, sem pretensão de eleger a presidência da Câmara, compreendendo que a realidade é totalmente diferente. E, Megali, quando você disse, ninguém tem dificuldade para compor, tem. Quando a pessoa não sabe como fazer, você vê que o presidente Jair Bolsonaro entrou no conflito e teve de pagar caro adiante, né?
sobre todos os aspectos. E a presidente Dilma Rousseff caiu, não é por causa da pedalada, caiu porque ela desestruturou todo o Congresso, não só a base dela. Então, você sabendo fazer as coisas, a coisa caminha. A questão é, qual é a cobrança? Vamos fazer as coisas de maneira correta, dentro da legalidade, dentro do aceitável. Não dá para fazer as coisas dentro dessa lógica de compra e venda. Então, Sheila, vai ser exatamente assim. Você falou, a palavra de ordem é o diálogo. A palavra de ordem é exatamente essa. É o diálogo, cede daqui. Vocês lembram, depois que perdeu toda aquela força do início, que o presidente, o PT conseguiu a presidência da Câmara, depois conseguiu mais uma, aí tentou fazer 2 vezes presidente, uma vez perdeu e conseguiu eleger, digamos assim, o Severino, e da outra vez elegeu, digamos assim, o Eduardo Cunha. Esse erro o PT não vai repetir, por isso que a palavra de ordem ali de um lado diálogo, de outro composição. O que a gente tem que ficar de olho, vou repetir, nos termos dessa negociação, né? Porque há a negociação e há a negociata, do mesmo jeito que a política e a politicagem, ou politicagem.